que após esse vídeo, você venha tomar a atitude mais importante da sua vida, que é decidir seguir os passos de Jesus. Amém. O Espírito Santo, a terceira manifestação de Deus da sua Trindade. Nos dias de hoje, o Espírito Santo é a coisa mais importante que uma pessoa possa desejar para si. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo é a manifestação de Deus que a maioria das pessoas ignoram. Há muitas pessoas que nem sabem que existe o Espírito Santo, e o mal tem se aproveitado disso para enganar, roubar e destruir. Mas afinal, o que é o Espírito Santo? E por que ele é tão importante e imprescindível para a salvação da alma humana? E quem é o demônio que tem atuado nas igrejas e que imita o Espírito Santo? É o que veremos hoje nesse vídeo. Se observarmos a Bíblia, podemos dividi-la em 3 partes. A primeira parte é a manifestação do Deus Pai, que criou tudo e todos. O Deus Pai se manifestou pessoalmente na terra, falando diretamente com aqueles que eram inclinados a ouvi-lo. Assim foi com Noé. Assim foi com Abraão. Assim foi com Moisés. O Deus Pai falava diretamente com homens escolhidos por ele para direcionar o povo a viver em santidade. Afinal, não existia a Bíblia, não existia Jesus. O Deus Pai se manifestou na terra para separar uma nação, para que dessa nação viesse a nascer aquele que morreria por nossos pecados. O Deus Pai deu início ao plano da salvação das almas humanas, após o pecado de Adão e Eva. Mas, por que o Deus Pai teve que separar uma nação? Isso se fez necessário, porque as nações que existiam na terra eram nações que cultuavam outros deuses, ou seja, cultuavam ao próprio diabo e seus demônios. E Jesus não poderia nascer de uma nação idólatra. Jesus nasceria de uma nação temente ao Deus Criador e único. Por conta disso, vemos no Velho Testamento um esforço do Deus Pai para que essa nação viesse a existir. E foi esforço porque o ser humano tem o livre arbítrio. E manter o povo separado das coisas do diabo até a vinda de Cristo foi um trabalho que só Deus poderia executar. E vemos na Bíblia que o diabo fez de tudo para impedir que Jesus nascesse e utilizou daqueles que cultuavam outros deuses, ou seja, cultuavam a ele, para que matassem milhares de bebês homens no intuito de frustrar os planos de Deus para a salvação da alma humana. O diabo trabalhou para frustrar a vinda do Deus Filho nessa terra, como podemos ver em Êxodo, capítulo 1, versículo 22. Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. E podemos ver a mesma atitude em Mateus capítulo 2, versículos 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Porém, como sabemos, apesar de todo o empenho de Satanás, Jesus nasceu, e começou então a segunda manifestação de Deus aqui na terra, na pessoa do Deus Filho, e Jesus veio para que o problema que todos nós temos fosse resolvido. Esse problema nada mais é que a própria morte. Deus criou o ser humano para viver eternamente, mas o pecado trouxe para o ser humano a morte, como podemos ver em Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado é a consciência maligna dentro do ser humano, e por conta do pecado, o ser humano acaba sofrendo 3 tipos de morte em sua existência, onde a primeira morte é a morte espiritual. A morte espiritual é a morte que nos afasta das coisas de Deus, e consequentemente de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles logo foram se esconder de Deus, porque a culpa os afastou de Deus. Quando se faz algo de errado contra a sua esposa, quando você erra com seus pais, ou seja lá com quem for, a primeira coisa que acontece é que você começa a ficar mal perto dessa pessoa. Você não quer nem olhar nos olhos dela, porque a sua consciência te acusa, e algumas pessoas tentam resolver esse problema fazendo caridade, ajudando os pobres, mas isso não resolve o pecado. O pecado separa a pessoa de Deus, e uma vez a pessoa vivendo em pecado, ela não tem paz. Não consegue viver nesse mundo se sentindo bem,
ela não consegue viver em paz. Logo, ela está com a vida morta. Essa é a primeira morte, a morte espiritual. A segunda morte é a morte física, que é a mais evidente e que todos conseguem ver. Mas a pior e mais terrível de todas é a terceira morte, que é a morte eterna, a separação eterna da alma para com Deus, a eternidade separada de Deus, que a Bíblia chama de morte eterna. Jesus foi crucificado para tomar para si a morte em consequência do pecado, e para isso, ele viveu nesse mundo sem pecar. Jesus, diferente de nós, não tinha a herança do pecado, pois ele não nasceu de homem. Ele nasceu do Espírito Santo que visitou Maria. Ele não tinha pecado e viveu nesse mundo sem pecar. Por conta disso, ele foi o sacrifício perfeito. Ele pôde pagar o preço do pecado. Ele pôde saldar a dívida do pecado, ou seja, Jesus resolveu o problema da morte. Tanto que a morte não pôde segurá-lo, pois quem traz a morte é o pecado. E sendo ele limpo, sem pecado, ele não poderia morrer. Por isso ele ressuscitou no terceiro dia. Jesus ressuscitou, porque ele não tinha dívida com a morte. Ele não tinha pecado. Então, ele ressuscitou. E quando ele venceu a morte, ele abriu o caminho para que outros que crescem nele pudessem também ser livres da morte eterna. Por isso está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Você observa nessa passagem que o apóstolo Paulo diz que as pessoas que viviam segundo as suas vontades já eram consideradas mortas, pois elas podiam até estar vivas nesse mundo. Mas o futuro de suas almas era a morte eterna. Então vemos claramente que Paulo descreve as pessoas que vivem no pecado como já sendo criaturas mortas. Mas como vemos, o sacrifício de Jesus nos deu o caminho para que nós possamos nos redimir de nossos pecados e, consequentemente, de ter a salvação da nossa alma. Mas, para podermos ter acesso a esse caminho que Jesus abriu para nós, é necessário que a pessoa siga os seus passos. E seguir Jesus envolve sacrifício. A pessoa tem que viver nesse mundo, sem ser desse mundo. E como podemos morrer para o mundo e nascer para Jesus? Só há um jeito, meu amigo e minha amiga. Você precisa do batismo com o Espírito Santo. E aqui começa a terceira manifestação de Deus na terra. A manifestação de Deus na pessoa do Espírito Santo. Jesus morreu puro, livre de pecado, mas vemos que Jesus teve que passar por um processo. Pois, apesar de ser o próprio Deus na terra, ele estava servindo aqui como um ser humano. E esse processo que ele teve que passar envolvia o batismo nas águas e, posteriormente, o batismo com o Espírito Santo. Jesus começou a execução da segunda parte do plano de Deus, somente após o recebimento do Espírito Santo. Como podemos ver em Lucas capítulo 3, versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A pessoa só consegue viver nesse mundo, sem ser desse mundo, tendo dentro de si o Espírito Santo. E Jesus, sabendo disso, disponibilizou o mesmo Espírito que veio sobre ele para todos aqueles que decidem seguir seus passos. Como podemos ver em João 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Jesus voltou para os céus após sua missão, mas enviou o Espírito Santo para podermos seguir nesse mundo sem se iludir com esse mundo. E esse versículo deixa claro que quem está no mundo não pode receber o Espírito Santo. Somente aqueles que decidem seguir a Jesus. Mas, por que o Espírito Santo é garantia que iremos conseguir viver nesse mundo como Cristo viveu? Para responder a essa pergunta,
você tem que saber o que significa da palavra espírito. Se você pegar um dicionário, você verá que espírito significa coisa incognoscível que anima o ser vivo, conjunto das faculdades intelectuais, inteligência, caráter ou índole. Ou seja, o espírito é a forma de pensar do ser humano, é a sua inteligência, que nenhum animal possui. Já o Espírito Santo é a forma de pensar do próprio Deus. Então, quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, ela tem a fusão da sua forma de pensar com a forma de pensar de Deus. O Espírito Santo toca de tal forma que é impossível a pessoa continuar a mesma. Por isso que quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela automaticamente rejeita as coisas desse mundo, pois a sua mente não está mais ligada no mundo e sim em Deus. Por isso que a pessoa que tem o Espírito Santo não tem depressão, não tem ansiedade, não tem descontrole. Porque dentro dela há a forma de pensar do próprio Deus. Podemos ver isso em Romanos, capítulo 8, versículos 16 a 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você repara nessa passagem que o Espírito de Deus está escrito em letra maiúscula e o Espírito humano em letra minúscula. Isso mostra a distinção dos espíritos que essa passagem fala. Um é o Espírito humano e o outro o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito de Deus testifica no espírito da pessoa, isto é, na mente da pessoa. Vemos que Jesus instruiu seus discípulos a aguardar a chegada do Espírito Santo para só então saírem de Jerusalém. Ou seja, assim como ele começou sua missão somente após ter recebido o Espírito Santo, seus discípulos só puderam seguir fazendo a obra de espalhar a palavra de Deus, após também receberem o Espírito Santo. Como podemos ver em Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa promessa é a descida do Espírito Santo para a terra, ou seja, a última manifestação de Deus na terra antes da volta de Cristo. E a promessa da chegada do Espírito Santo na terra se cumpriu no dia de Pentecostes. Como podemos ver no livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo sempre existiu e estava presente antes da criação de Adão, como podemos ver em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Veja novamente, Espírito escrito em letra maiúscula. Mas apesar de sempre existir o Espírito Santo, ele não estava na terra. Talvez você pense, gostaria de ter vivido na época de Jesus para conhecê-lo. Mas saiba que estamos vivendo a época da sua terceira manifestação, que é o Espírito Santo. E Pentecostes marca a chegada do Espírito Santo para ficar na terra. Entenda, vivemos sua manifestação na terra nesse exato momento. Mas assim como as pessoas no passado rejeitaram Jesus, as pessoas hoje também têm rejeitado o Espírito Santo. E o diabo trabalha forte para que as pessoas não saibam sobre o Espírito Santo, pois se você está nesse mundo, fazendo as coisas desse mundo, você não irá saber sobre as coisas de Deus. Como você vai ter interesse em se batizar, em receber o Espírito Santo? Se você só alimenta a sua mente, seu espírito, das coisas desse mundo, tudo que vai para a sua mente molda a sua forma de pensar. Se você lê um livro, o espírito daquele livro irá te moldar. Se você assiste um influenciador, o espírito dele, que é o modo de pensar dele, irá te influenciar. Então, se você vai se enchendo da forma de pensar de coisas e pessoas que não têm nada a ver com Deus, o que você acha que irá acontecer com a sua mente? Percebe?
Deus elaborou o plano da salvação. Veio o Deus Pai e preparou uma nação santa para o nascimento de Cristo. Cristo veio e se entregou como sacrifício perfeito, e enviou o Espírito Santo. E tudo isso para que eu, você, tivéssemos o direito à vida, tivéssemos o direito da salvação. Mas vemos que as pessoas não se dão conta disso, pois estão totalmente envolvidas com as coisas desse mundo, com o espírito desse mundo. E por mais que falemos de Jesus, elas não querem largar os seus conceitos, seus achismos e se entregar para Jesus. Querem continuar vivendo os desejos do coração e estão caminhando todos os dias para a perdição. E Deus não pode fazer nada, pois é a decisão da pessoa. Para ter o Espírito Santo, a pessoa deve, em primeiro lugar, negar as coisas desse mundo. A pessoa decide largar coisas e pessoas que não têm nada a ver com Deus. Entenda, deixar esse mundo é deixar de ser igual, é deixar as mesmas práticas. Esse é o primeiro passo. Há uma inclinação da sua parte para se voltar para Deus. E essa atitude chama a atenção de Deus. Após essa decisão, você se batiza nas águas. O batismo nas águas simboliza a morte para esse mundo. Então, a pessoa mergulha a velha criatura e emerge como uma pessoa nascida de Deus. Ou seja, ela se arrepende de ter sido pecadora até aquele momento e decide viver em comunhão com Deus, seguindo a Jesus. Então, após decidir largar o mundo e se batizar nas águas, o Espírito Santo vem sobre você, selando você, separando você, e havendo a fusão da sua mente com a mente de Deus. Seguir Jesus já não é mais um sacrifício, pois sua mente muda. Você não é mais a mesma pessoa. Então, nasce em você um desejo de falar de Deus para as outras pessoas. Você passa a pensar em Deus 24 horas por dia, e com isso nasce em você uma paz. Pois, apesar de haver muitas lutas e dificuldades na Terra, você sabe que o seu verdadeiro tesouro não está nessa terra. E você passa a ver as pessoas como almas, e tem dentro de você a mesma vontade de Cristo, que é de salvar as almas que não conhecem a Deus. Esse é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Então, as pessoas à sua volta irão perceber que você mudou. Se você era nervoso, agora você transmite paz. Se você era viciado, agora você está livre. Se você era triste e com depressão, agora você brilha e tem vida. A primeira morte já não está mais em você, pois a sua forma de pensar está fundida com a forma de pensar de Deus. Não é uma coisa forçada, é uma mudança natural. As religiões impõem regras e doutrinas para as pessoas, e as pessoas precisam fazer um esforço fora do comum para aplicar essas doutrinas e regras na vida delas. E praticam por algum tempo, mas logo deixam de praticar. E isso acontece porque a essência delas não foi mudada. Mas o Espírito Santo não impõe regras e doutrinas. Ele muda você de dentro para fora e andar longe do pecado se torna algo natural. Porém, vemos que o diabo também elaborou o espírito do engano, um espírito que finge ser o Espírito Santo. Esse espírito do engano age dentro das igrejas e tem operado de forma livre, e é muito bem aceito entre as lideranças do mundo evangélico. O diabo tem dado gargalhadas por conta desse espírito enganador. Os giros e caicais que ele tem promovido no ocultismo têm se repetido entre grande parte dos crentes evangélicos. Entenda, o diabo é astuto e possui muita inteligência. E quem não conhece de forma verdadeira a Deus se torna presa fácil de suas artimanhas. O espírito do engano é uma realidade e já está no meio cristão. E o maior perigo do espírito do engano é que a pessoa acha que já tem o Espírito Santo, mas dentro dela não há paz. E é muito difícil convencer alguém que acha que tem o Espírito Santo de que ela na verdade não tem. Pois o espírito do engano potencializa o orgulho dentro da pessoa. Se você quiser saber a fundo sobre esse assunto, coloque nos comentários. Meu amigo e minha amiga, cuide de sua alma. Você talvez viva 70, 90 anos. Quem sabe, mais cedo ou tarde, você vai deixar de existir no mundo físico. Sua alma, que é você, vai sair desse corpo, pois o corpo não tem vida. Que tem vida é a alma. Tanto é que se você beliscar um defunto, o corpo não esboçará reação nenhuma. Quem sente é a alma e não o corpo. E quando você morre, você continua sentindo, porém estará sentindo no mundo incorpóreo, no mundo espiritual.
E no mundo espiritual, o diabo e seus demônios podem fazer o que quiser com você. Você estará no mesmo plano espiritual dele. Mas se você morrer para esse mundo, se você decidir ter o Espírito Santo, então, sua morte na verdade será vida. Você receberá a vida que Jesus conseguiu para você se entregando na cruz. Você tem a oportunidade de se valer do direito da salvação por meio de Jesus. Mas como vemos, esse mundo faz de tudo para você não saber e permanecer condenado. Obrigado por assistir a esse vídeo. O nosso intuito aqui no YouTube é levar a palavra de Deus para as pessoas. Se esse vídeo te ajudou ou fez sentido para você, por favor, compartilhe. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Fiquem com Deus.